Os últimos dias, o último ano, tem sido uma sexta-feira, onde o diabo tem dado gargalhada, onde as tramas acontecem o tempo todo, onde vidas têm sido ceifadas, inclusive soldados do exército de Cristo. Quantos foram levados? Quantos pastores, quantos cantores, quantos servos? É sexta-feira. Jesus está orando no Getsêmani. Pedro dorme. Sono profundo. Judas sai, vende Jesus por 30 moedas de prata. Ele era um dos 12, ele era da liderança. Ele é traído, é entregue aos soldados, é preso, é levado diante de Pilatos, que reluta, mas cede, é trocado por um bandido, por Barrabás. O sinédrio conspira, a multidão escarnece e pede a crucificação. Mas diga comigo, mas o domingo, bem forte, vem aí, é sexta-feira, e os discípulos fogem como ovelhas sem pastor. Pedro está negando, diante de uma fogueira, pessoas ali, servos, escravos, o reconhecem, pela forma de falar, pela forma de vestir, mas ele diz, eu não o conheço. Maria e as demais mulheres estão chorando, mas eles não sabem. Diga comigo, o domingo está chegando. É sexta-feira. Ouça, os romanos o ferem, o golpeiam fortemente, seu corpo é retalhado pelo chicote de pontas perfurantes. Eles colocam uma coroa de espinho, mas eles não sabem que o domingo, mais forte, é sexta-feira. Jesus caminha até o Calvário, a cruz pesada, seu corpo moído pelos açoites, seu sangue escorre, seu corpo tropeça, seu espírito está oprimido, mas ainda é sexta-feira. O domingo virá. É sexta-feira, é a vitória do mundo. A multidão enfurecida, o diabo celebra, mas é apenas sexta-feira. O domingo virá. É sexta-feira. Os soldados pregam suas mãos na cruz, eles pregam seus pés naquela cruz. Então eles o suspendem, vai sendo tudo rasgado, e eles o suspendem ao lado de dois criminosos. Parece que é o fim. A noite mais densa, mas é apenas sexta-feira. O domingo virá. Aos discípulos é perguntado: o que aconteceu com o seu herói? Os fariseus estão celebrando, o esquema montado deu certo, a armação política deu certo, funcionou, mas eles não sabem que é apenas sexta-feira. O domingo está chegando. Mateus 27, 33 e seguintes dizem: chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, arrancaram as suas roupas, rasgaram e partiram entre si, e assentados ali o aguardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando balançavam a cabeça, meneavam a cabeça, dizendo:
Ó tu que destróis o santuário em 3 dias e o revivificas, salva-te a ti mesmo, ó Jesus. Se és o Filho de Deus, desça dessa cruz. Isso é afronta do diabo. O diabo afrontando. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se, não pode livrar-se a si mesmo? É rei de Israel? Então que desça da cruz e nós creremos nele. Confiou em Deus, então que ele agora venha livrá-lo. E se de fato Deus lhe quer bem, porque ele dizia: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. É sexta-feira. Ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Poderá alguém salvá-lo? Ó! É sexta-feira, diga comigo: ó! Mais forte: ó! É sexta-feira, mas o domingo está chegando. Mateus 27, 45 e seguinte diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido um vinagre colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que quando ele entrega o Espírito, que ele morre, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Ele está lá no Gólgota. E no templo, o santuário era dividido. O povo não podia entrar. Só quem podia entrar no Santo dos Santos eram os sacerdotes. E quando ele morre lá no alto, quando ele entrega seu espírito, dá o último suspiro, na hora o véu do templo foi rasgado do alto a baixo. Não é de baixo para cima para dizer que alguém foi lá e rasgou. Deus rasgou, dizendo: agora todos vocês têm acesso à minha presença. Ei! E mais tarde o apóstolo Pedro diz: vós sois a geração eleita, sacerdotes de Deus. É por isso que os profetas têm que te apertar. É por isso que você tem que ser exprimido, conclamado. Porque você é sacerdote do Altíssimo. Você é ministro de Deus. Você é boca de Deus. E a sua voz tem que ecoar. É você quem abre a boca e muda os destinos. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra. Sabe o que é isso? Terremoto. Fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Meu Deus! Você já imaginou o que é isso? Gente que eles conheciam, que tinha morrido há 10, 20, 30, 50 anos, servos do Senhor, na ressurreição de Jesus, eles também foram ressuscitados. Eles ressurgiram e entraram na cidade, e as pessoas os reconheceram. Sabe por que Deus fez isso? Era só para tornar claro no seu coração que
aqueles que morreram com Cristo também haverão de ressuscitar. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, é tomado de densas trevas, meu rei entrega seu espírito. É sexta-feira, a esperança foi perdida, a morte venceu, o pecado triunfou, os discípulos saíram correndo. Satanás dá gargalhadas, Jesus está morto. Caindo a tarde, veio um homem rico da cidade de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Um homem influente na sociedade. Ele foi então encontrar-se com Pilatos e lhe pediu que lhe entregasse o corpo de Jesus para que ele o sepultasse. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo de Jesus, envolveu, embrulhou, enrolou num pano limpo e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir numa rocha. José de Arimateia tinha feito um túmulo numa rocha. Mandou cortar e ficou com esse túmulo pronto para si. E quando Jesus morre, ele pega o corpo de Jesus, envolve em panos e coloca naquele túmulo. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. E achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Oh, meu Deus! As mulheres nunca abandonaram Jesus. Mulher abandonar a família é a coisa mais difícil que tem. Porque mulher de verdade, ela fica firme. Os homens fogem igual ratos. Eles fogem por outros amores. Eles fogem por qualquer pressão. Mas mulher fica firme. Dê um glória a Deus. Essas mulheres, as que acompanhavam Jesus desde o início do seu ministério, e tinham recurso e bancavam o ministério, porque eles tinham que comer, tinham que se alimentar, e elas andavam junto e ofertavam no gasofilácio, e o tesoureiro era nada mais, nada menos do que Judas, e João diz que ele era ladrão. Ele ainda pegava o dinheiro e ainda roubava parte do dinheiro. Preste atenção, as mulheres acompanharam, e entre elas tinha uma chamada Maria Madalena, Maria de Magdala. Uma mulher que era atormentada por 7 demônios, 7 espíritos malignos, e que foi liberta por Jesus, e a partir daí, e ela era rica, ela passou a acompanhar Jesus, passou a servir a Jesus e aos demais, e ainda colocar seu dinheiro como sustento para a obra. O tempo todo. Os discípulos fugiram. Elas ficaram. Quando seu corpo foi retirado e colocado, sepultado na pedra, no sepulcro, elas estavam ali presentes, acompanhando tudo, e foram embora para casa, porque já entrava o sábado. Sábado. E elas vão para casa, é o Shabá. E retirado da cruz, seu corpo é sepultado, uma pedra é colocada e selada com o selo do imperador. Ninguém pode tocar. Soldados montam guarda. Mateus 27, 62 e seguinte, diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigiram-se a Pilatos, e disseram-lhe: Senhor, lembramos que aquele embusteiro, quando vivia, disse que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Então manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não acontecer que, vindo os discípulos, roubem o corpo dele e digam que ele ressuscitou. Aí Pilatos diz: aí tem uma escolta, leva os soldados, guardem o sepulcro como melhor lhes parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra com selo do império, do imperador. Ninguém pode tocar.
propriedade do imperador, e deixaram ali uma escolta de soldados e foram embora. Termina a sexta, agora é sábado. As autoridades eclesiásticas judaicas aquietam o coração depois da fatídica sexta-feira. O sentimento de que venceram, de que derrotaram a Jesus, derrotaram o Messias. Tudo agora está normal, aparentemente normal. Eles guardam o Shabat. Finda-se o Shabat, o sábado. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena novamente e a outra Maria foram ao sepulcro. Mateus 28, versículo 2 e seguintes. Diz assim: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre a pedra. Você pode dar um glória a Deus? O seu aspecto era como um relâmpago. É The Flash que fala? É o The Flash. Olhavam para ele, para o anjo. Era o aspecto, a aparência de um raio, de um relâmpago. E a sua veste alva como a neve, branca como a neve. E os guardas tremeram, apavoridos, espavoridos, assustados, e caíram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, a Maria Madalena e Maria, e a outra Maria, e disse: não temais, porque sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou como tinha prometido. Vinde ver aonde ele estava. Ainda convidou as mulheres para entrarem. E depois disse: vão depressa e digam aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante deles para Galiléia, e lá o verão. É como eu estou dizendo para vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que veio ao encontro delas, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Deixe-me colocar essa cronologia aqui para vocês entenderem direitinho. Quem foram os primeiros a ver o ressurreto? A primeira pessoa a encontrar-se com o ressurreto, com o Messias, é Maria Madalena. Primeira pessoa. Em João capítulo 20, versículo 13, ela encontra-se, quando ela sai, ela encontra-se com um homem e que ela acha que é o jardineiro. E ela pergunta: onde colocar o corpo do meu Senhor? Evangelho de João. Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei aonde o puseram. Em seguida, ela se virou, e outro personagem lhe pergunta por que estava chorando. Pensando que era o jardineiro, Maria Madalena responde: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15. O jardineiro, na verdade, era o Senhor Jesus Cristo. E ele então vira para ela e diz: Maria. O som inconfundível da voz de Jesus, da voz do Mestre, a fez compreender: era Jesus. E ela então exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Com certeza ela quis abraçá-lo e chamar todo mundo para vê-lo vivo,
mas o Senhor a orientou de uma maneira diferente. Ele disse para ela que voltasse aos discípulos e contasse o que tinha acontecido. Marcos 16, 9 a 11, e João 20, de 11 a 18 fala isso. Madalena foi a primeira pessoa a ver o ressurreto, não sem razão. Sua devoção e amor a Jesus eram inconfundíveis e incomparáveis. Afinal, ela era uma mulher atormentada por 7 demônios 24 horas por dia, e ela foi liberta. Quem muito foi perdoado, quem muito foi liberto, sabe o valor da liberdade, sabe o valor de ser livre e de estar em paz. Jesus aparece às outras mulheres, foi a segunda aparição. Depois que apareceu ressuscitado a Maria, o Senhor foi ao encontro das outras mulheres que tinham ido ao sepulcro. Elas estavam com um misto de alegria e medo. As palavras dos anjos sobre o fato de que Jesus havia ressuscitado fez com que suas emoções borbulhassem como um vulcão. Quando de repente, ainda no caminho, elas foram surpreendidas por um salve, era Jesus. Elas correram para abraçá-lo e adoraram. O Senhor as orientou a não ter medo e deu as mesmas instruções que deu a Maria, de que fossem até os discípulos e lhe dissessem para ir a Galiléia, onde os encontraria. A terceira aparição naquele domingo de ressurreição, naquele domingo de Páscoa, foi aos 2 discípulos do caminho de Emaús. E quando Jesus se revela a eles, eles voltam então correndo para encontrar-se com os discípulos, com os 11. E eles se reúnem. A seguinte aparição de Jesus foi a Simão Pedro. O relato é feito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, 15, 5. Contudo, não há muitos detalhes do que aconteceu, mas é fato que após a ressurreição, o Senhor apareceu primeiro a Pedro, depois aos outros, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 5. A aparição seguinte, no mesmo dia, na tarde de domingo, é aos 11 discípulos. Então, queridos, o que eu quero colocar para vocês, eu queria que se atentasse para isso. Não importa se é sexta-feira na sua vida. Alguns estão assim, dias negros, dias difíceis, dias de choro, dias sem respostas, mas eu quero te dizer que o domingo na sua vida vem aí. No Getsemane, ficou sozinho. Aqueles que deveriam orar com ele, dormiram. Na crucificação, os principais fugiram. Mas sempre tem um grupo pequeno que não abre mão da companhia de Jesus, e eu estou ministrando a eles em nome de Jesus. Sempre haverá um grupo de pessoas que estarão ao seu lado, meu irmão, minha irmã, na hora da dor, na hora difícil, na hora do choro, na hora do abandono. Deus sempre levantará alguém para estar contigo. E mais, você que já foi selado pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nunca te deixará, nunca te abandonará, você jamais estará sozinho. Como eu disse, as mulheres estavam em pé, junto à cruz, João 19, 25, e entre elas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e de José, e também de Salomé, Maria mãe de Tiago, de José e de Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas muitas outras que haviam subido com ele para a Galiléia, para Jerusalém, como afirma Mateus 15, 40 e 41. Ouça, o domingo de Páscoa, a ressurreição nos lembra que não existe dor que não tenha fim. Você pode dar um glória a Deus? Erga sua mão direita, pense nas lutas que você passa e diga: o domingo de Páscoa, a ressurreição, me lembra que não existe dor que não tenha fim. Não existe morte que não pode ser vencida. Que não existe autoridades, poderes humanos e impérios que possa impedir o meu rei de se levantar.
que possa impedir a glória de Deus de se manifestar. Não existem tramas ou poderes que possam paralisar os planos de Deus. Diga: o meu Redentor vive e reina. Ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes, e ao nome de Jesus, todo ser no céu, na terra, debaixo da terra, no inferno, tem que se curvar e declarar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ouça: quem persevera na dor ou na morte tem o direito de presenciar o triunfo sobre a morte. Dê glória a Deus. Essas que perseveraram foram as primeiras a verem o ressurreto. Glória a Deus. A Páscoa, a primeira celebrada, está em Êxodo capítulo 12, que falava de libertação, de saída do cativeiro. O cordeiro foi morto, apontava para a cruz, aonde Jesus, que no início do seu ministério, por revelação divina, dada a João, declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus dá a sua vida na cruz do Calvário. Parecia que tudo era morte, que era derrota e que era caos, mas era exatamente a vida que entrava. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Dê glória a Deus. O pecado, o peso do pecado, foi lançado sobre ele. O justo pelos pecadores, ele deu a sua vida. E diz Paulo, escrevendo aos Gálatas, que toda a dívida que nós devíamos desde a nossa herança a partir de Adão, todo o pecado e o diabo tinha o direito sobre nós, foi rasgada, foi paga, foi quitada, quando Jesus diz: tetelestai, lá, último brado na cruz do Calvário, tudo está pago, está consumado. Você é convidado a viver uma vida de vitória, que do ponto de vista espiritual, tudo que você precisa já foi liberado, agora basta você trazer do mundo espiritual para a realidade terrena. Por isso nós falamos, a igreja tem que ser uma igreja forte, uma igreja que celebra, uma igreja que glorifica, uma igreja que enxuga as lágrimas, que canta, que exalta, que glorifica e diz: eu posso crer no amanhã. É a igreja quem leva vida, é a igreja quem leva esperança, é a igreja que tem o poder, é a igreja que tem a autoridade, é a igreja que tem a cura, é a igreja que tem a unção, é a igreja que tem a palavra que liberta, é a igreja que recebeu das mãos de Jesus toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Marcos 16 fala que você pode expulsar demônios, você pode curar, você pode agir, você pode operar. Você é boca de Deus nessa terra. Desperta, ó tu que dormes. Se posiciona, igreja, porque senão aquele que foi vencido te vence, que é o poder do pecado. Senão aquele que foi colocado debaixo dos seus pés, que é Satanás, se levanta e te vence, e te oprime, e te derrota, e te domina, e te possui. Tragada foi a morte pela vitória. Diga comigo: a sexta-feira passou, o meu rei ressuscitou, e ele reina soberanamente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te cubra com o sangue de Jesus, que
Que o Senhor te surpreenda com as surpresas dos céus. Que Deus manifeste sua glória sobre a sua vida e sobre a sua casa. Sua casa está protegida, sua família protegida, você protegido e guardado, em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória, prosperidade nos negócios, em nome de Jesus, na sua fonte de renda. Que Deus te prospere, em nome de Jesus.